Queridos irmãos, boa noite. Nesta noite vamos falar um pouco do nosso mestre, do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de começarmos a falar, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, contemplando a grandiosidade do nosso Pai, do nosso irmão mais velho, para que possamos assim, todos em sintonia, aprendermos um pouco da importância que foram as curas efetuadas por Jesus. Nesse momento vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, Mestre Jesus, ilumina, Senhor, neste momento as nossas consciências, traz o elemento necessário para nos mantermos tranquilos nesta noite, para que possamos assim beber dessa fonte fecunda e infinita, que é o conhecimento trazido pelo nosso Senhor. Que minha mente possa se elevar ao mais alto nível de entendimento espiritual, para que eu possa assim ser um instrumento nesta noite e também absorver os ensinamentos necessários para uma compreensão maior a respeito das leis divinas. Assim, meu Pai, é o que te pedimos nessa noite. Que a paz fique conosco e que o Senhor nos envolva nesse diálogo. Que assim seja. Vamos lá, nossos irmãos. Então, vamos falar um pouco das curas do Mestre Jesus que foram efetuadas. Foram inúmeras curas efetuadas por ele naquele tempo e nos tempos de hoje. Jesus continua curando não só o corpo físico, mas curando almas, que acredito eu que foi um dos principais focos e objetivos da cura de Jesus. Não era o corpo físico, mas era a cura da alma, pois como nós espíritas sabemos, através dos estudos, que o corpo só adoece porque a alma está doente. Como dizia um sábio da antiguidade, mente sã, corpo sã. Então, se a mente está doente, que é o espírito, o corpo reflete a doença que já se encontra no mais profundo das fibras espirituais. Então podemos ver que Jesus, quando ele efetuou as curas, ele tinha o objetivo de curar a alma e não o corpo físico. Inúmeras pessoas que foram curadas por Jesus desencarnaram. Analisando os fatos, não fugiram da lei de desencarne. Mas podemos assim entender que o objetivo da cura de Jesus não era mudar a lei do Pai, mas sim fazer com que ela se cumprisse. Então, como eu havia dito no começo, o objetivo da cura do Mestre era a alma e não o corpo físico. E não iria mudar a lei daqueles que foram curados, para que não haja nenhum questionamento a respeito da cura e depois em seguida chegarmos a cometer o deslize de achar que aquelas pessoas não deveriam desencarnar. Por isso que o objetivo não era esse. O objetivo era curar, através do esforço inaudito que cada um fez naquele tempo para obter a sua cura. A maioria dos que foram curados foram em busca da cura. Pessoas aleijadas que andavam quilômetros e quilômetros de distância para encontrar o Mestre e se curar. Aquela mulher do fluxo de sangue, que ao encontrar aquela multidão, se envolveu naquele meio daquelas pessoas com toda dificuldade. Uma mulher que já havia anos com aquele fluxo de sangue. Mas ela tinha uma fé dentro dela,
E no momento que ela tocasse na orla do vestido do mestre, ela iria ser curada. Então, ela venceu toda aquela dificuldade que já serve de exemplo para cada um de nós, que foi a dificuldade de chegar perto do mestre, no meio de uma multidão de pessoas, ela já doente, debilitada no seu corpo físico, porque havia perdido muito sangue, mas conseguiu, se rastejando, tocar na orla da vértice do mestre e obteve a sua cura. Mas quando ela tocou, a fé foi tamanha que ele disse: alguém me tocou. Aí alguns daqueles que estavam ali falaram: mestre, quantas pessoas estão te tocando? Mas ele disse: alguém me tocou de forma diferente. Alguém de mim tirou o poder. E neste momento foi um exemplo da fé que remove as montanhas, que traz a cura, não só do corpo físico, mas como da alma. Podemos citar também o oficial que procurou Jesus para curar o seu filho, que estava doente em casa. E Jesus falou: vai, que seu filho será curado. E ele confiou na palavra do mestre, e quando chegou em casa, o seu filho estava curado. Podemos também falar daquela garota que se encontrava em casa, que os pais saíram desesperados, encontraram com o mestre e disse: minha filha já está morta. Aquela garota chamara Talita. Mas o mestre falou: a menina não está morta, ela apenas descansa, ela apenas dorme. E Jesus se direcionou para a casa da garota e lá chegando, tocou em sua testa, ela estava deitada na cama, e ele pegando na sua testa e disse: acorda, e a menina acordou. Com o seu magnetismo fabuloso de amor, de ternura e de reabilitação de almas. Então podemos aqui citar diversas curas operadas pelo mestre, que trouxe não só a cura do corpo físico, mas também da alma. Mas por enquanto, na conversa até aqui, eu só falei da cura do corpo físico, mas vou citar um exemplo da cura do corpo físico e da cura da alma. Podemos aqui falar daquela mulher conhecida por todos nós, a meretriz Maria de Magdala. Aquela mulher que era uma meretriz, vivia naquele tempo, uma cortesã, uma mulher de porte, muito bonita, luxuosa, e que houvera sabido da história do mestre, que se encontrava por aquelas redondezas. Aquela mulher capciosa, uma mulher que não confiava em nenhum homem, porque de toda a sua vida só havia tido decepções com os homens. Mas tinha uma carência enorme de amor. E quando ouviu falar daquele homem, no momento tripudiou, satirizou com um sorriso dizendo: é mais um. E aí, pela sua curiosidade, resolveu procurar aquele homem do que tanto se falava. Quem é esse homem que todo mundo fala, que cura, que tem um amor, que acalenta as pessoas? Não existe homem assim. E aí resolveu, então, procurar aquele homem, para de fato ter a certeza de que se realmente aquele homem era de tudo aquilo que havia todo aquele povo falar. E então, em uma determinada oportunidade, em um determinado momento, ela ficou sabendo que ele iria se apresentar em um lugar, em um local, e ela para lá se dirigiu. Já foi preparada, pois já sabia, como eu disse, da capciosidade dos homens, das armadilhas, das técnicas de dominar uma mulher. Mas quando ela encontrou Jesus, que ela encarou com o seu olhar penetrante, malicioso, e ele com aquele olhar amoroso olhou para ela. Dentro
do seu ser espiritual, sabendo da tua doença, do teu desejo, ele, naquele momento, lançou para ela um olhar que envolveu todo o espírito de Maria de Magdala. E ela, envergonhosa, com aquele olhar penetrante, baixou as vistas e saiu dali perturbada, sem entender por que aquele homem tinha lhe olhado de forma diferente. Porque no meio de tantos homens que ela já havia olhado dentro dos seus olhos, nenhum tinha um olhar daquele, conciso, firme, magnético, que envolveu a tua alma numa energia diferente de amor, de acolhimento. E naquele momento aquilo criou uma perturbação tão grande em Maria de Magdala. Ela foi para casa se perguntando: será que aquele homem é tudo isso que aquelas pessoas estão falando? Então, a partir daquele momento, ela disse: vou segui-lo aonde quer que ele vá. Eu quero ter certeza se realmente esse homem é e disse o que é. Maria de Magdala fez amizade com Maria, a mãe de Jesus, se aproximou de Maria, fez uma visita na casa de Zebedeu, de todos os seus irmãos, e a cada momento ela bebia daquela fonte de conhecimento do Mestre. Mas envergonhada ainda, não tinha coragem de olhar olho a olho, face a face. Mas uma oportunidade chegou em um determinado dia, em que ela resolveu, de fato, fintar-lhe o olho mais uma vez. E quando ela olhou para ele de novo, com aquele olhar amoroso, no fundo dos teus olhos, falou: o que queres de mim, mulher? Maria de Magdala se aproximou, mesmo com receio e vergonha, porque, como todos nós sabemos, tem um ditado que diz que no silêncio de um simples olhar a gente consegue formar frases em que a pessoa do outro lado consegue decifrar, codificar o que nós queremos. Um olhar muitas vezes diz tudo. Podemos olhar para uma pessoa com um olhar malicioso, podemos olhar com um olhar triste, com um olhar alegre. Tudo isso são expressões do olhar. E naquele momento, Jesus, conhecedor dos mistérios dos seres humanos, das doenças que cada um carregava, olhou para aquela mulher e perguntou o que ela queria. E ela disse que ali queria lavar os pés de Jesus. E foi naquele momento que ele permitiu que ela lavasse os seus pés. E olhou de novo para Maria, com aquele olhar de ternura, e disse: mulher, você está curada. Segue em frente e não olha para trás. Mas a partir daquele momento, ela estava completamente envolvida e confusa, porque confundiram o sentimento dela por Jesus. Um sentimento humano que ela queria ter ele aos teus braços. E Jesus, aproveitando a oportunidade desse sentimento dela, direcionou aquela mulher para mostrar o verdadeiro amor, que não era o amor carnal que os homens passam um para o outro. Era um amor de irmão, de pai, de companheiro. Através das suas lições, ele foi transformando aquela mulher e provando a ela que ela podia ser amada, que ela não iria ser mais tripudiada por homem nenhum, porque no fundo, aquela mulher tinha um desejo, que era o desejo central dela, que era o fruto das suas inspirações, que era ser amada, ser acolhida, porque diante de todos os anos da sua vida, todos os homens que te procuraram para pagar, para usar o seu corpo. Maria de Magdala tinha
morava na beira de um lago, uma casa, uma mansão. Na época ela fazia perfumes fabulosos. Era invejada por diversas mulheres pela sua ternura, sua beleza, sua elegância, a forma que andava. E ela não imaginava que iria encontrar um ser de estirpe espiritual tão grandiosa que iria, através da sua palavra, alimentar a sua alma. Conta-se os relatos de alguns livros que ela, a partir daquele momento, ela realmente se transformou. E quando Jesus partiu, ela foi curada dos leprosos. A partir daquela vida, doou tudo o que tinha para as pessoas necessitadas. E no final da sua vida, ao se desencarnar, ela encontrou quem veio receber ela, Jesus, do outro lado, de braços abertos e dizendo: você cumpriu bem a sua missão, me acompanha. Então, queridos irmãos, essa história desta mulher é uma demonstração de que realmente a cura de Jesus não era do corpo físico, mas sim da alma. E ele conseguiu curar. A maioria das pessoas que foram curadas por Jesus, em alguns relatos históricos, falam que a maioria delas voltaram a ficar doente de novo. Porque naquele momento, ao encontrar com o Mestre, havia tido, devido à sua energia magnética de amor, Jesus, ele transmitia essa energia. E naquele momento, no afã do arrependimento, aquelas pessoas eram curadas. Mas muitas delas não se transformaram. E depois que Jesus se foi, voltaram a ser as mesmas pessoas de sempre. Pessoas que, com comportamento e pensamentos que se distanciavam da verdadeira lei do Cristo. Porque Jesus, ele veio trazer a chave da nossa libertação através dos ensinamentos do teu Evangelho, que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, manter os pensamentos elevados, não desejar mal a ninguém, não apontar o dedo para ninguém, para que a gente possa irradiar através dos nossos pensamentos energias de cura, não só para o nosso corpo físico, mas também para o corpo físico e espiritual daqueles que nos envolvem, pois somos todos agentes multiplicadores. Quando tivermos essa consciência, iremos nos curar e curar diversas pessoas que são necessitadas da palavra do Cristo. Então é importante que a gente tenha essa consciência, que até hoje, não só nas igrejas, como nos centros espíritas, nas igrejas católicas, e em qualquer área da vida, Jesus vem operando milagres, através dos conselhos salutares dos irmãos espirituais, que vêm trazer a mensagem do Cristo, com aquelas vibrações de amor, concitando em nossos corações o arrependimento, o perdão, antes de oferecer a tua oferenda ao altar. Volta lá atrás, reconcilia-te com o teu adversário e depois eu, Jesus, receberei a tua oferenda. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, curar a mente para que o corpo esteja saudável e a gente possa assim, mesmo diante de tantas turbulências, diante de uma vida tão difícil, a gente possa, pelo menos, passar os bons momentos aqui, ter saúde, né? Ter a nossa fé equilibrada. Há pouco tempo ainda estamos enfrentando uma epidemia que vem ceifando muitas vidas. As pessoas desesperadas, com falta de fé, não sabem nem mais em quem acreditar, achando que vai acabar tudo, que vai morrer, que todo mundo vai ficar doente.
E nesse momento seria importante lembrar, pensar por que essas pessoas estão ficando doentes. Qual o propósito dessa pandemia? O que Deus está querendo falar em nossos corações? Será que não é preciso um momento para nós reflexionarmos sobre a vida? Sobre qual é o nosso propósito aqui neste mundo? Qual é o nosso propósito aqui neste mundo? Qual é o nosso propósito diante da família? Quanto tempo tem que a gente não para um pouco para meditar? Para sentar na mesa com os nossos familiares e tomar um café? Para uma janta? Uma boa conversa? Hoje a humanidade está envolvida num turbilhão de agitamento, de uma correria terrível em busca dos bens materiais, do dinheiro, em busca cada um dos seus objetivos, das suas academias, e esquece de se ligar com Cristo, de parar um pouquinho, admirar uma bela árvore, uma bela flor, de ir na beira do mar, sentar um pouquinho e admirar a criação de Deus, recebendo de toda a natureza o hálito divino que alimenta a nossa alma, para nos curar de todas as doenças, de todas as mazelas. Porque pode ter certeza, queridos irmãos, todas as doenças que assolam a nossa alma são doenças que vêm pela nossa forma de pensamento, pelo distanciamento que temos das leis divinas. E Jesus veio para trazer esse ensinamento, para trazer a cura da nossa alma, através dos seus exemplos, que foram vários exemplos de cura, pelo seu carinho. Em vários momentos ensinou sobre o perdão, ensinou sobre a paciência. E ali com aqueles discípulos que também eram doentes, não doente do corpo físico, mas eram doentes da alma, pois podemos ali ver que cada um daqueles que ali acompanhava ele não eram espíritos que eram limpos, eram espíritos que estavam ali passando por determinadas dificuldades e propósitos, e foi escolhido para poder formar uma base que iria trazer o Evangelho. Eles iriam se curar através da companhia do Mestre e do seu exemplo, e iria curar diversas pessoas. Tanto prova que eles eram doentes, porque podemos citar o próprio Judas, que naquele momento da fraqueza, pelo dinheiro, entregou o Mestre nas mãos dos capatazes. Podemos citar Pedro, que negou Jesus 3 vezes, no momento que viu a situação ficar difícil. E todos os outros que naquele momento o Mestre ficou sozinho. E a única pessoa que lhe acompanhou e ali perto ficou foi a sua mãe, que por muitas vezes também não compreendia a sua missão. Então, temos que reflexionar bastante sobre essas coisas, porque no dia que tivermos a consciência de que a nossa mente tem que estar interligada com Cristo, através dos bons pensamentos, através do exercício diário de perceber o que pode melhorar em mim e o que eu posso fazer de bom para o outro. Mesmo aqueles que se colocam em posições diferentes, contrárias à nossa, que se colocam como nossos inimigos, que na verdade só são pessoas doentes, ignorantes, que não compreendem a lei divina. Então precisamos ter essa consciência para nos transformar e transformar o outro. Queridos irmãos, é difícil, não é fácil essa transformação. Pois muitos que começaram a seguir o Cristo, no meio do caminho desistiram, porque era necessária uma reforma íntima. Eu digo
Eu tenho isso comigo, diversas vezes eu falo. O inimigo mais difícil não está lá fora. Está dentro de cada um de nós. A gente vencer esse leão voraz que está dentro de nós, que muitas vezes, se não reflexionarmos, como ensinou o nosso irmão Santo Agostinho, que foi um espírito altamente iluminado, que nos momentos da tua vida chegava-se à noite, nas suas orações, elevava o seu pensamento e fazia uma reflexão de toda a sua passagem durante o dia. Se havia feito alguma coisa que desagradou alguém, se havia tido algum pensamento que havia desagradado Cristo. Era através dessa reflexão que ele começava a parar as suas arestas, percebendo onde foram as suas falhas e aonde poderia melhorar. E que, como Agostinho de Hipona, todos nós possamos fazer isso durante ao deitarmos à noite, se formos grosseiros com alguém, se apontamos o dedo para alguém, se fizemos isso em algum momento, é porque ainda estamos muito doentes e precisamos nos curar. Então elevemos o nosso pensamento pedindo ao Cristo que derrame sobre nós esses raios luminosos de amor, curando a nossa alma, costurando as brechas que deixamos ao longo do tempo por fazer mal aos nossos irmãos, para que possamos ser dignos de um dia sentarmos para o grande banquete, vestindo a veste nupcial, e ser digno do Cristo, digno da companhia dos irmãos iluminados, que esses sim já estão curados e estão aqui passando toda a dificuldade, baixando a sua densidade luminosa para poder nos apoiar, para poder nos dar uma direção que no momento sequer de um segundo, no momento rápido, é lançado uma intuição, uma boa ideia na nossa mente e nos nossos corações, para que possamos assim amar, trabalhar, construir um novo mundo. Ao invés de estar apontando os dedos, estamos passando por um momento difícil agora mesmo, está chegando as eleições e todo mundo pensando só em si. Outros apontando os dedos e criticando, mas que ao invés de criticar, meus irmãos, vamos orar por cada uma dessas pessoas que vão governar o nosso país, governar a nossa cidade. Através das orações, podemos assim emitir essas vibrações para esses nossos irmãos, para que ele possa fazer um bom trabalho. Mesmo que não tenham em mente no momento isso, mas sabemos que a oração é de grande valia, e os bons espíritos sabem aonde encontrar as brechas dos corações mais endurecidos. Boa noite, queridos irmãos. Queria agradecer por esse momento e que possamos assim reflexionar sobre as curas do Mestre Jesus. E que Jesus cure a todos nós. Através de doses homeopáticas, possamos beber desse remédio que a cada dia irá limpar o nosso espírito de todo mal proceder. Que a bênção e a consolação dos bons espíritos nos envolva nesta noite. A paz para todos. Graças a Deus. Que assim seja.